Olá, o meu nome é Tatiane, eu sou oncologista no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e fui convidada pela Liga Acadêmica de Estomatologia de Ribeirão Preto para conversarmos hoje um pouco sobre o câncer de boca, como parte da programação do Julho Verde. Bom, o câncer de boca compreende as lesões no lábio e na cavidade oral propriamente dita, que seriam as lesões da gengiva, da mucosa bucal, do alvéolo dentário superior e inferior, do palato duro, do assoalho de boca e da língua oral, ou seja, a borda de língua, a porção anterior da língua. O câncer de boca é uma doença mais incidente nos homens. Hoje, pelos dados do INCA, o câncer de boca representa a quinta neoplasia mais frequente nos homens. A gente tem sim observado um aumento da incidência da doença nas mulheres e também um aumento da incidência da doença em pacientes mais jovens, sendo que habitualmente essa é uma doença que ocorre principalmente a partir dos 50 anos. Isso se deve a um aumento da exposição aos fatores de risco, e esse é um assunto importante que o Julho Verde traz, que é uma orientação a respeito dos fatores de risco. Os fatores de risco para o câncer de boca são o tabagismo, esse é o principal fator de risco, e o etilismo. O etilismo, ainda quando associado ao tabagismo, ou seja, o consumo de bebidas alcoólicas, aumenta consideravelmente o risco de câncer de boca. Existem outros fatores importantes que são a má higiene oral, a má conservação dos dentes, os pacientes que usam próteses mal adaptadas, causando lesões repetitivas na boca, a exposição solar em se tratando das lesões de lábio e, por fim, o HPV, que tem se apresentado como um fator de risco cada vez mais importante na literatura. É claro que os casos são mais relacionados na região da orofaringe, mas sim, o HPV é um fator de risco muito importante e eu acho bom sempre lembrar que existe vacina para o HPV, existe vacina no Sistema Único de Saúde para as crianças e para os pacientes imunossuprimidos. Falando agora sobre as modalidades terapêuticas no tratamento do câncer de boca. A cirurgia é a principal modalidade terapêutica no câncer de boca. Nos pacientes que se apresentam com doenças iniciais, a cirurgia muitas vezes vai ser a única modalidade necessária, com a ressecção dessa lesão e a ressecção dos linfonodos cervicais suspeitos, e muitos desses pacientes não vão necessitar de nenhum tratamento complementar. Os pacientes que se apresentam com uma doença localmente avançada também, quando possível, serão submetidos a cirurgias, mas aí estamos falando de uma cirurgia mais extensa, muitas vezes mutiladora, com ressecção de parte da língua, da mandíbula, ou seja, o paciente vai ter um comprometimento da sua qualidade de vida, com dificuldades para deglutição, dificuldades para fala, necessitando de uma reabilitação no pós-operatório. Esses pacientes ainda muito provavelmente vão precisar de um tratamento complementar com radioquimioterapia e com todas as toxicidades inerentes ao tratamento, como mucosite, radiodermite, as toxicidades sistêmicas da quimioterapia, ou seja, um tratamento bem mais intenso. Hoje no Brasil, infelizmente, aproximadamente 60% dos pacientes são diagnosticados com doença localmente avançada. Esse é um grande desafio no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, tratar esses pacientes e tentar manter a sua qualidade de vida após o tratamento. Infelizmente, parte dos nossos pacientes chegam com doença irressecável, ou seja, não será possível fazer um tratamento cirúrgico, e esses pacientes serão submetidos então a quimio e radioterapia. E ainda uma pequena parcela de pacientes já se apresenta com doença disseminada, ou para o pulmão, ou para os ossos, e esses pacientes então são submetidos a tratamentos paliativos, com quimioterapia ou imunoterapia. Existem algumas modalidades novas de tratamento nesse cenário. Mas infelizmente esses pacientes metastáticos já são tratados no cenário paliativo, não estamos mais falando de um cenário curativo. E como o câncer de boca se apresenta? Habitualmente se apresenta como uma ferida na boca, que não cicatriza por um período maior que 15 dias. Essa é a orientação que é dada, que toda lesão que não cicatriza por mais de 15 dias deverá ser investigada.
Essas lesões podem ou não apresentar sangramento e ainda pode se apresentar de outras formas, como manchas vermelhas, manchas brancas na boca. E o paciente pode apresentar ainda lesões na língua, nódulos na língua, dificuldade para mover a língua, dificuldade para engolir, para falar, dificuldade para abrir a boca. Então, são um amplo espectro de sintomas que a população deve ser orientada para que ela faça o seu autoexame, para que ela possa identificar que ela tem uma lesão suspeita. O autoexame é o principal método de diagnóstico precoce. Uma vez o paciente identificando que tem uma lesão suspeita, ele então vai procurar um médico ou um dentista adequadamente treinado para fazer o diagnóstico. Habitualmente vai se encaminhar esse paciente para uma biópsia para então uma confirmação do diagnóstico. Lembrar também que o quadro pode se apresentar com nódulos ou massas no pescoço e todas essas lesões devem ser investigadas precocemente. Mas por que eu preciso investigar precocemente? Por que é tão importante que as pessoas saibam identificar as lesões precoces para diagnosticar precocemente? Porque o diagnóstico precoce representa uma alta taxa de cura. A taxa de cura de um paciente com uma lesão inicial é em torno de 90%. Então, por isso, todos os esforços para que a gente possa diagnosticar o mais cedo possível um paciente com câncer de boca. Quando ele tem uma doença mais avançada, ele já vai ter mais sintomas, dor, sangramento, dificuldade para engolir, para comer, então ele vai ter perda de peso, então ele vai perder qualidade de vida, ele vai se encontrar numa situação mais debilitada para iniciar o tratamento e isso tudo tem um impacto também no resultado final do tratamento. E eu acho que a mensagem final é: câncer de boca tem cura, mesmo os pacientes com doença localmente avançada têm cura. É claro que quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Então é por isso que são tão importantes todas as campanhas de orientação, como o Julho Verde. É muito importante que a população, que os profissionais todos sejam orientados sobre os fatores de risco, sobre como a doença se apresenta, como fazer o diagnóstico precoce. Isso tem um impacto muito grande no diagnóstico precoce para que a gente possa aumentar as nossas taxas de cura. Eu gostaria de finalizar agradecendo e convidando a todos para que sigam a página do Instagram da Liga Acadêmica de Estomatologia de Ribeirão Preto. Muito obrigada!